Capítulo 5º. Da Administração Pública. Seção 1º. Disposições Gerais. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: nova redação dada ao inciso 1º do artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Primeiro, os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da legislação. Segundo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ou aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Quinto, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e pelo menos 50% dos cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Revogado o inciso 6º do artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Sétimo, a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias à sua participação em concursos públicos, bem como definirá critérios de sua admissão. Inciso 8º. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nono, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 33, parágrafo 5º, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 10. Para fins do disposto no artigo 37(11) da Constituição da República Federativa do Brasil, fica estabelecido que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos poderes e dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e pensões, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma da lei, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos deputados distritais. Nota: fica substituída a expressão secretário de Governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Nota: vide Lei nº 3.894, de 12 de julho de 2006, DODF de 13 de julho de 2006, que fixa teto de remuneração no âmbito do Distrito Federal. 12. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 14. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto a. nos incisos 10 e 13 deste artigo e no artigo 125, 5º. B. Nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, 2º, 153, 3º e 153, parágrafo 2º, 1º, da Constituição Federal.
15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 10. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. XVI. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 17. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão, em suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. XVI. Somente por lei específica pode ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. B. Transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta a entidade de que trata a linha A. Inciso 19. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 20. Ressalvada a legislação federal aplicável. Ao servidor público do Distrito Federal é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Inciso 21. Todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, emprego, função, é obrigatório a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentadoria. Inciso 22. Lei disporá sobre cargos que exijam exame psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para progressão funcional. Inciso 23. Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. É direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e à eficiência. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá a punição do servidor público que descumprir os preceitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. São obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo do disposto no artigo 97, os seguintes agentes públicos. Inciso 1º. Governador. Inciso 2º. Vice-governador. Inciso 3º. Secretários de governo. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Quarto, diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Quinto, administradores regionais. Sexto, Procurador-Geral do Distrito Federal. Sétimo, Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 8º. Deputados distritais. Acrescentado o inciso 9º ao parágrafo 3º do artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Nono, Defensor Público Geral do Distrito Federal. Fica acrescentado o parágrafo 4º ao artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica nº 46, parágrafo 4º. Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso 11, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Fica acrescentado o parágrafo 5º ao artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica nº 46. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 10 a todas as empresas públicas e às sociedades de economia mista distritais, e suas subsidiárias. Fica acrescentado o parágrafo 6º ao artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica nº 50, parágrafo 6º do percentual definido no inciso 5º deste artigo excluem-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acrescentado o parágrafo 7º pela emenda à Lei Orgânica nº 59,
Parágrafo 7º. Para privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista a que se refere o inciso 18 deste artigo, a lei específica dependerá de aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Acrescentados os incisos 1º e 2º ao parágrafo 7º do artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica nº 92, inciso 1º, a privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que trata o inciso 20 deste artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população, sob a forma de referendo. Inciso 2º, a lei que autorizar a privatização, mediante alienação de ações de empresa pública e sociedade de economia mista, estabelecerá a exigência de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade do serviço de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. Fica acrescentado o parágrafo 8º ao artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica nº 60. Parágrafo 8º. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa condenada, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade, por inciso 1º, ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Inciso 2º, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3º, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Inciso 4º, prática de crimes previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo 9º. Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada, na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação ajuste mediante designações recíprocas. Parágrafo 10. A vedação de que trata o parágrafo 9 não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. Parágrafo 11. A apuração do percentual de que trata o inciso 5º é feita em relação ao somatório dos cargos em comissão providos na administração direta, autárquica e fundacional de cada poder. Parágrafo 12. A lei deve dispor sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 13. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, cabendo à lei dispor sobre: 1º, prazo de duração do contrato. 2º, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3º, remuneração do pessoal. Acrescentado o parágrafo 14 ao artigo 19 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, parágrafo 14. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração ou subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração. Artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 21.
É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal, nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Artigo 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: inciso 1. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Nota: vide Lei nº 3.276, de 31 de dezembro de 2003, de 6 de janeiro de 2004, que regulamenta este inciso 1 do artigo 22. Inciso 2. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. Nota: vide Lei nº 3.276, de 31 de dezembro de 2003, de 6 de janeiro de 2004, que regulamenta este inciso 2 do artigo 22. Inciso 3. É garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Inciso 4. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. 5. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Acrescentado o inciso 6º ao artigo 22 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80. Sexto, a todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar, nos seus órgãos oficiais, quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, trimestralmente, no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Fica acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 22 pela emenda à Lei Orgânica nº 68. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, mensalmente, nos respectivos sítios oficiais na internet, demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade, conforme dispuser a lei. Acrescentado o parágrafo 4º ao artigo 22 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: primeiro, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10-x, da Constituição Federal. Terceiro, a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Acrescentado o parágrafo 5º ao artigo 22 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 114.
Parágrafo 5º. A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra ou serviço públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas à lei orçamentária anual, não caracteriza promoção pessoal, quando atenda aos critérios previstos em norma interna de cada poder. Acrescentado o parágrafo 6º ao artigo 22 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 114, de 9 de setembro de 2019, DODF de 13 de setembro de 2019. Artigo 23. A administração pública é obrigada a: inciso 1º, atender a requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. Inciso 2º, fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, para defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada impossibilidade. Artigo 24. A Direção Superior das Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional, para exercer funções definidas, na forma da lei.